Spirito tuo. Sequentia Sancte Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me come viverá também por mim. O pão que desceu do céu é este, que não é como o maná, que comeram os vossos pais e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Laus tibi, Christe. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. É um grande mistério de fé. Nas próprias palavras da consagração, nós dizemos mysterium fidei, mistério da fé. Todos os mistérios de Jesus são mistérios de fé. Mas cada mistério da vida de Cristo, cada mistério a respeito de Jesus, tem um grau, digamos, desse mistério. Os mistérios estão acima da nossa razão. Nós não podemos compreender, não podemos chegar sequer através da razão a conhecê-los. Porque eu só sou capaz de conhecer aquilo que está abaixo da minha inteligência, abaixo da minha razão. Posso conhecer sobre o universo, sobre a construção de uma igreja, sobre uma planta de uma cidade, o funcionamento de um computador, de um foguete espacial, porque tudo isso está abaixo da minha inteligência. Já pode estar contido dentro da minha própria inteligência. Mas aquilo que está acima, eu não posso compreender, porque são mistérios. E os mistérios, eles são cobertos por um véu. O véu do mistério. E eu só vou compreender se esse véu for tirado. Por isso que Deus, ele se revela. Ele tira o véu e ele se mostra. Ele toma a iniciativa de mostrar como ele é e mostrar os seus mistérios. Na vida de Cristo, cada mistério tem um grau nesta revelação e no próprio conhecimento. Nós contemplamos, por exemplo, aquela criança de Belém, o menino Jesus. Se olharmos do ponto de vista apenas humano e racional, vamos ver uma criança pobre numa manjedoura, como um casal. Mas vem a fé e nos diz que ali é o Filho de Deus. Embora nós vemos ali a humanidade de Jesus, os anjos aparecem aos pastores, depois uma estrela se mostra aos magos e diz: ele é o rei nascido, é o Filho de Deus, é o Messias. No batismo de Jesus, nós contemplamos um homem como outro, judeu, que se submete à penitência lá no Rio Jordão. Os olhos da razão nos mostram isso. Mas Deus vem como suplemento à nossa razão e diz: é mais do que isso. Por isso vem o Espírito Santo e pousa sobre Jesus, e uma voz do alto diz: este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência. Na vida de Cristo nós vemos um homem pregador, indo de um lado para o outro, ensinando com autoridade o Evangelho. Aparentemente um homem como outro qualquer, um judeu que vai de um lado para o outro. Mas
as suas obras e a sua própria doutrina, suas curas, ressurreições, expulsões de demônios e fatos extraordinários, mostram, e ele próprio vai declarar, que faz tudo pelo poder de Deus, porque chegou o reino de Deus. E assim nós vemos na paixão, lá no alto da cruz, um homem morre, mas um centurião já proclama sua fé e disse: realmente ele era o Filho de Deus. A própria natureza se revolta e estremece, porque ali estava mostrando que não era um homem qualquer, é o Filho de Deus feito homem. O próprio centurião reconhece. E chegamos à ressurreição, vemos mais ainda a maior prova de sua divindade, de que ele é Deus feito homem. Ele ressuscita, glorioso e triunfante. Portanto, nós vemos na vida de Cristo sempre os mistérios da fé serem apresentados, sempre com, evidentemente, dentro do mistério, dentro de um véu, porém esse véu vai mostrar ou a humanidade de Jesus ou a sua divindade. A humanidade fica ali clara, e em auxílio a nós, a nossa razão, Deus vai mostrando para nós aquele mistério. É o Filho de Deus, está morrendo por nós e tudo mais. Mas a Eucaristia não. E Santo Tomás disse, lá na cruz, estava a humanidade de Jesus sofrendo, mas ali estava a humanidade com a divindade, a pessoa divina. Mas a Eucaristia, o que nós vemos? Pão e vinho. Não tem nem a humanidade que nos auxilia, não tem essa visibilidade, e nós acreditamos por causa das palavras de Jesus. Por isso, na Eucaristia, o que é? Antes da consagração é pão de trigo. O que está no cálice antes da consagração? Vinho de uva. Mas depois da consagração, quando Jesus pronuncia pela boca do sacerdote, o tomai e comei todos vós, tomai e bebei todos vós, pronuncia as palavras da consagração, este é o cálice do meu sangue, do Novo e Eterno Testamento. O que era pão não é mais pão, o que era vinho não é mais vinho. Ali está, é o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Escondido, não sob o véu da humanidade, como em Belém, como na cruz, mas sob o véu do pão e do vinho. E para crer, para ter essa fé, nós temos que ter uma graça e acreditar nas palavras de quem revela. O que nos dá a credibilidade, e para termos a fé, evidentemente a fé é uma virtude infundida por Deus em nós, mas que requer de nós uma resposta, e essa resposta é dada, não porque eu entendo o mistério, não porque eu consigo penetrar no grande mistério, mas por causa da autoridade de quem revela, que é o próprio Deus, que não se engana, nem nos engana. E é Jesus Cristo que nos fala desse mistério. Por isso a Eucaristia é chamada de o mistério da fé. Mysterium fidei por excelência. Ou crê ou não crê. Esse mistério da fé, a Eucaristia, é um mistério primeiro para crer. Depois é um mistério para celebrar. E por fim é um mistério para viver. É um mistério para crer. E eu creio em quê? Creio nas palavras de Jesus, que vai preparando os apóstolos e os discípulos para a revelação desse mistério. Primeiro, Jesus faz muitos milagres, suas palavras são de autoridade, ele próprio mostra que ele tem autoridade, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, e começa a mostrar o seu poder sobre a natureza, acalma uma tempestade, anda sobre as águas, expulsa os demônios, cura leprosos, cegos, surdos,
até que faz a multiplicação dos pães, onde ele faz uma espécie de nova criação. Mostra o seu poder criador. Com 5 pães de cevada e 2 peixes, ele dá de comer a 5.000 pessoas. E o povo fica admirado e sai atrás dele para coroá-lo rei, achando que ele seria o rei de Israel, que traria comida de graça para todo mundo e libertaria todo o povo. E Jesus então foge e vai a Cafarnaum, entra na sinagoga e o povo então dá a volta no lago e vai atrás dele. E quando chega à sinagoga, Jesus disse: vocês vieram aqui porque tiveram pão em abundância. Mas vocês devem buscar um pão que quem come não tem mais fome. Um pão que preserva e alimenta para a vida eterna. Que pão é este? E ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. No deserto, saindo do Egito para a terra prometida, Deus mandava o maná para o povo durante 40 anos. Mas eles morreram. Quem comer deste pão não morrerá, viverá eternamente. E que pão é esse? Minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus ficaram discutindo, os discípulos de Jesus discutiam como é isso. São duras essas palavras. Acreditar na sua divindade porque ele faz milagres, como disse Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Acreditar nas suas palavras, crer na sua pessoa, mas agora crer que ele é uma carne para nos alimentar, e temos que beber o seu sangue. As duras são essas palavras. E muitos foram embora. Jesus então, falando aos que ficaram, disse: e vocês não querem ir embora também? Jesus não chamou de volta os que foram e disse: vocês entenderam mal, eu estava falando em sentido figurado, era apenas uma alegoria, era apenas um símbolo. Não. Vocês não querem ir embora também? Não acreditam em mim? Quem comer deste pão viverá eternamente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. Olha que coisa séria. Jesus então revela que ele vai se dar em alimento. E nós vamos então agora para a última ceia, na quinta-feira santa, quando a última vez que Jesus se reúne com os apóstolos para a Páscoa, onde se imolava o cordeiro. E dentro desta ceia judaica, Jesus faz algo novo. Ele próprio se torna o alimento, ele próprio se torna o cordeiro. E ele antecipa o oferecimento desse sacrifício, antecipa o próprio sacrifício para a quinta-feira, sacrifício da sexta, ele já antecipa. Como nós hoje na missa, nós renovamos e tornamos presente aquele sacrifício da sexta-feira santa, Jesus antecipa para a quinta e toma o pão e diz: isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é meu corpo, será entregue por vós. A mesma coisa faz com relação ao vinho no cálice: este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Este é o sacrifício da nova lei. Tomai e comei, tomai e bebei. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Ele não disse: isso simboliza
o meu corpo, ou isto representa figurativamente o meu sangue. Não. Isto é. Hoc est enim. Isto é, portanto, isto é o meu corpo. Tomai e comei. E dá aos apóstolos o poder e mandato de renovarem aquele gesto dele. Todas as vezes que fizestes isto, estareis fazendo em minha memória. E São Paulo nos diz na epístola hoje aos Coríntios, todas as vezes que fizerdes isto, estareis fazendo, celebrando a memória de Jesus Cristo, até que Ele volte no fim do mundo, no último dia. Então este é o grande mistério da fé, o mistério da presença real de Jesus como nosso alimento, corpo, sangue, alma e divindade, que se dá a nós em alimento. Ouvimos Santo Tomás dizer agora na sequência, ecce panis angelorum, factus tibus viatorum, não me tendo cânibus, eis o pão dos anjos, que se tornou o pão dos homens que caminham, os peregrinos, nós, os caminheiros. Não se dê aos cães, aos inimigos. É Jesus na Eucaristia. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Por isso, a hóstia consagrada, e a consagração ocorre pelas palavras de Cristo, na boca do sacerdote. A hóstia consagrada é Jesus, todo inteiro. A hóstia é o corpo de Jesus. Porque é o corpo de Jesus, também o sangue, por concomitância, está junto, corpo e sangue, não separa os dois. E porque é Jesus vivo, corpo, sangue e alma. E porque Jesus é Deus, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso eu me prostro diante da hóstia consagrada, porque é meu Deus que está ali, escondido nas aparências de pão. Era bonito, como dizia Jacinta de Fátima, eu vou receber Jesus escondido. Quando eu ia ao sacrário, eu vou visitar Jesus escondido. Está escondido nos véus das espécies do pão e do vinho. No vinho consagrado é o sangue de Cristo. Mas porque é sangue de Cristo, também é corpo, porque não se separam os dois. É Cristo vivo, então é alma. E é Deus, então corpo, é sangue, corpo, alma e divindade. Em cada gotinha do sangue de Cristo, em cada fragmento da hóstia consagrada, por menor que seja, está ali Jesus todo inteiro. Em cada fragmento está Jesus todo inteiro. Esse é o mistério da nossa fé. Mas não é só alimento, é também o sacrifício da nova lei. O pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, o testamento, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. E o sacrifício da missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Não há diferença, é o único e mesmo sacrifício do Calvário, tornado presente no tempo, até o fim do mundo, e em todos os lugares. E se completa aí a profecia de Malaquias, que dizia que desde o nascente até o poente, meu nome é grande entre as nações, ou teu nome é grande entre as nações, e em toda parte se sacrifica e se oferece pura oblação. É a Santa Missa. A única diferença que há entre a missa e o Calvário é que no Calvário houve derramamento de sangue, o sacrifício foi incruento. Na Santa Missa ele é incruento, sem derramamento de sangue. No Calvário houve uma morte, a morte real de Cristo, quando a alma sai do seu corpo. Na missa, Cristo não morre de novo, porque ele é ressuscitado, mas há ali a morte mística, simbolizada na separação das espécies eucarísticas.
pão e vinho. Quando o padre eleva a hóstia e depois eleva o cálice, ali é o momento, quando o padre diz as palavras e depois logo eleva, ali é o momento onde se realiza o sacrifício. Isto é o meu corpo. É Cristo quem diz. E o Pai ouve. Porque o padre, pela ordenação sacerdotal, ele tem este poder que não foi dado a ninguém a não ser a ele. Porque o padre é outro Cristo e na missa, na hora da consagração, ele age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, cabeça. E quando o padre pronuncia as palavras da consagração, é Cristo quem pronuncia. Pode ser o padre que for, desde que seja legítimo, desde que seja validamente ordenado. Validamente ordenado. Santa Catarina viveu uma época de grande crise na igreja, e crise também no sacerdócio, em que muitos sacerdotes não davam um bom exemplo de sua vida sacerdotal. Catarina dizia, diante de um padre que celebra, ele pode ter atitudes como de um demônio, mas quando ele diz as palavras da consagração, é Jesus quem diz. É Jesus quem diz. Só ele tem esse poder, o padre tem esse poder, porque é o próprio Cristo que está ali dizendo. E o Pai do céu ouve seu Filho, que fala pela boca do sacerdote naquela hora. É o sacrifício da missa. Este é o que nós cremos. Este é o mistério da fé. Mas é um mistério que precisa ser celebrado. E é celebrado, sobretudo, aqui eu continuo essa explicação, como sacrifício. E depois como alimento. Como sacrifício, porque ele deve se renovar e tornar presente todos os dias. É o chamado sacrifício para todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. E é exatamente isso que Cristo quis que se fizesse. E o que mostra realmente esse sacrifício, o centro é a consagração. O que vem antes é preparação, o que vem depois é ação de graças. O padre que celebra tem um compromisso, pois, com este sacrifício. E quando nós celebramos, na verdade é Cristo que celebra o culto ao Pai com a sua igreja. É o que se chama de liturgia. A liturgia, pois, é esse culto público que o Filho celebra ao Pai e que tem um compromisso de igreja. A missa, pois, ela não é um show. A missa não pode ser instrumentalizada como um meio de se fazer, por exemplo, uma campanha ideológica ou uma campanha política ou qualquer coisa desse tipo. A missa não é um espetáculo para os homens. E a gente não pode querer a missa para agradar as pessoas. E quanto mais agradável, melhor a missa. Não! A missa é um culto a Deus que o Filho faz ao Pai e nós fazemos com Ele como igreja. Ultimamente tem-se umas ideias erradas a respeito da liturgia e que procura mostrar que a igreja cada vez tem que criar novas formas litúrgicas ou novas formas da missa para agradar o povo. E muitos chegam a dizer, não gosto daquela missa, não gosto daquela outra, eu gosto mais daquele padre porque ele é mais alegre, porque ele pula mais, porque ele canta mais. A missa não é para agradar as pessoas, a missa é para agradar a Deus. É o culto de Cristo com a sua igreja para agradar a Deus. Não é lugar de show, de espetáculos. Infelizmente, a nossa liturgia, como diz os papas últimos, sobretudo João Paulo II, depois Bento XVI, e agora Francisco, a liturgia foi muito conspurcada e a crise da igreja entrou pela liturgia também e principalmente. E muitas vezes a missa foi transformada num palco de auditório. Mas o protagonista da missa não é o padre, é Jesus.
Por isso você precisa ter o cuidado de fazer como a igreja manda, como a igreja prescreve. Nós não temos o direito de ficarmos mudando ao nosso sabor. É um grande mistério. Nós guardamos esse mistério. Mas quem determina como guardar o mistério é a igreja. Não somos nós em particular. Por isso a igreja ela é muito cuidadosa nesse mistério, com esse mistério que se deve guardar. Um mistério que deve ser bem celebrado. Mas quando nós vamos comungar, também devemos celebrar bem essa comunhão. Né? Na comunhão o nome já diz, né, aquele momento em que eu vou receber Jesus para me unir a Ele. Né? Comunhão, comum união. Permanece em mim e eu nele, diz Jesus. Ele permanece em mim e eu nele, eu permaneço nele, ele em mim. Isso é comunhão. E quando nós comungamos Jesus, na verdade nós comungamos nosso Senhor, mas também nos unimos a toda a igreja que recebe o mesmo Cristo. Por isso quem comunga não deve ter no seu coração mágoa, ou desprezo pelos irmãos, ou se achar melhor do que os outros, ou achar que o seu jeito de rezar é que é o verdadeiro. Não deve carregar no seu coração ódio ou vaidade. Quem comunga deve ir com humildade, respeitando a todos os irmãos, respeitando e amando a igreja, em perfeita comunhão com a igreja, porque é o sacramento do amor e o sacramento da comunhão. Comunhão com Jesus e também comunhão com a igreja. Até porque o padre que celebrou a missa, ele recebeu a ordenação de um bispo, que é sucessor dos apóstolos, e que deve estar em comunhão com a igreja. Mas como receber Jesus? A preparação para receber Jesus deve ser primeiro espiritual. Ou seja, eu tenho que saber o que eu vou receber. É triste a gente ver as pessoas irem comungar sem nenhum cuidado, sem nenhuma piedade. Entra na fila de comunhão, sai cumprimentando todo mundo, como se fosse numa fila qualquer, né? Sem aquela devida gravidade. Né? Ali eu vou receber o meu maior tesouro, que é Jesus. Então vou com respeito, ponho as minhas mãos postas e vou com respeito. Né? Sabendo que eu vou receber. É Jesus. Não é um alimento qualquer, é o corpo e sangue de Cristo. Meu Deus e Senhor. Então nós temos que ter essa preparação espiritual, sabendo que eu vou receber e vivendo em estado de graça. Para receber tem que ser em estado de graça, diz São Paulo na epístola. Quem come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. É procurar estar em estado de graça e receber em estado de graça. Se não está em estado de graça, não receba, vá buscar a graça. Primeiro procure se confessar, né? Não vai em estado de graça. Agora, muita gente se afasta da comunhão achando que eu não sou digno. Mas ninguém é digno. Ninguém é digno. Então, na comunhão nós vamos, como diz São Francisco de Sales, precisa comungar os santos para serem mais santos e continuarem santos, fervorosos. E os que são pecadores, todos nós, para nos santificarmos. E quando for comungar, também há cuidados corporais. A igreja prescreve o jejum de 1 hora, pelo menos, antes da comunhão. E também quando vá de modo grave, de modo respeitoso, nas suas vestes, no seu porte. Né? É uma pena ver tanta gente mal vestida se aproximar da Eucaristia, que para uma festa de casamento ou para uma festa de gala, né? Se veste com gala, mas para receber Jesus, se veste indecentemente. Né? Isso não é correto. Eu vou receber meu tesouro, meu Senhor. Pode ser pobre, simples, mas modesto. O sacerdote, quando vai celebrar, põe umas vestes especiais. Os fiéis não precisam para receberem Jesus, mas de modestos. Esse mistério deve ser bem celebrado. E bem celebrado,
acreditei, celebrei e agora vou viver. Por isso a Eucaristia deve preencher a nossa vida. Dom Antônio de Castro Maier dizia, né, que a Eucaristia deve preencher a nossa semana. Né? E é verdade. Eu comunguei, né, a semana toda, vou viver esta comunhão com nosso Senhor. Que pode ser uma comunhão sacramental, que é a melhor e a ideal, como você pode fazer a sua comunhão espiritual em diversos momentos do dia. Você pode fazer a sua comunhão espiritual na sua oração da manhã, por exemplo. Acabei de rezar, faço a comunhão espiritual. Não posso ir à igreja, estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, não posso receber sacramentalmente e vinde espiritualmente a minha alma. E Jesus vem e entra na sua alma. Isso você pode fazer durante várias vezes do dia, para que a Eucaristia seja vivida. Ela inspire seu trabalho, inspire seus momentos de dificuldade, inspire suas ações, seus projetos e tudo mais. Isto é a Eucaristia vivida no dia a dia. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então a eternidade já vem para nós agora, porque a eternidade é exatamente isso, né? Viver essa intimidade com o nosso Senhor, né, para sempre no céu. Né? Pensamos hoje a Nossa Senhora, que é a mãe da Eucaristia, que ela nos prepare sempre o coração para sempre estarmos prontos para receber Jesus e que tenhamos verdadeiramente uma espiritualidade eucarística. Sem Jesus não posso viver. Sem Eucaristia também não posso viver. Que Maria Santíssima, Mãe Eucarística, nos dê a graça de vivermos unidos a Jesus, não só na hora da nossa comunhão eucarística, mas unidos a Jesus em todos os sacrários da terra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.